Agora, pessoal, eu quero contar para vocês, falando dessas movimentações políticas, envolvendo também alguns integrantes de partidos que são investigados hoje. O Ministério Público Eleitoral se manifestou no Tribunal Eleitoral contra o pedido do União Brasil para cassar o mandato do deputado Chiquinho Brazão. Nessa história, não tem só uma busca do partido por fazer justiça, não. Tem questões também políticas, quer dizer, a principal das questões é política. Quem vai contar pra gente agora é o Bruno Pinheiro, que está chegando aqui à nossa edição. Bruno, que hoje fala de São Paulo, amanhã volta para Brasília. E, Bruno, o partido pretende recorrer dessa decisão. Agora, explique para todo mundo aqui que está nos acompanhando e para os nossos comentaristas também, o motivo principal do União Brasil querer a cassação do deputado Chiquinho, além, claro, da situação ou da acusação de mandar matar Marielle Franco. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Ótimo trabalho para você. Justamente, são diversas essas justificativas. Ótima tarde a você, é sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação que nos acompanha. Vamos entender um pouco dessa história que vem se arrastando não somente na Justiça Eleitoral, como também na Comissão de Ética na Câmara dos Deputados. A legenda, o União Brasil, alega uma justa causa, justamente alegando que eles têm esse regulamento interno dentro da própria legenda, que tem um respeito, inclusive, pela a defesa da democracia e do regime do Estado de Direito também, alegando então que é necessária essa expulsão da legenda e essa saída automática, imediatamente, né? Só que aí o entendimento da Justiça é justamente que este caso, além disso, a expulsão do filiado, se ele está alicerçado, sim, em uma causa apurada numa outra esfera, que é justamente este caso de um homicídio, que não é de competência da Justiça Eleitoral, este julgamento, essa análise, a saída do deputado ou essa expulsão. Então, diante disso, alegando que vai na contramão, que não é de uma responsabilidade da Justiça Eleitoral analisar este caso. Agora há pouco, eu conversava com o nome da assessoria do União Brasil, que eles compartilharam uma nota respondendo que entende que os processos analisados pela Suprema Corte não se aplicam ao caso de Chiquinho, mas haja vista que essa história, esse contexto é muito específico, na verdade, o que reforça este pleito para que a referida Corte analise justamente o cancelamento do mandato de Chiquinho, mas ainda não houve essa resposta. Então, ao que tudo indica, que nos próximos dias haverá sim esse recurso, insistindo nesta análise para esta expulsão de Chiquinho Brazão, alegando uma justa causa, alegando também esse homicídio, essa acusação de ser o principal mandante da morte da vereadora Marielle Franco no Rio de Janeiro, mas pelo menos neste momento nenhuma decisão em relação à Justiça Eleitoral. No Conselho de Ética, este caso ainda será analisado e acaba gerando repercussão sobre esta vaga, de quem iria, inclusive, ficar oficialmente nesta vaga e toda essa história. Os advogados de Chiquinho ainda não se manifestaram após essa resposta do Ministério Público Eleitoral. Evandro Cini. Muito obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. Volte aqui para conversar mais com a gente depois no 3 em 1. Eu quero ir trazendo para vocês, que tem justamente esse debate político, essa pitada política nessa história. Por quê? Se eles conseguem a cassação por meio dessa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, eles conseguem emplacar um outro candidato que está ali na suplência esperando para ocupar esse espaço. O que o Tribunal Superior Eleitoral se manifesta e também, com a orientação ou recomendação, digamos assim, do Ministério Público Eleitoral, é de que essa decisão de cassação, ela cabe ao Poder Legislativo, ou seja, à própria Câmara dos Deputados. E eu quero entender de vocês como que vocês analisam essa investida do partido e também essa manifestação que vem por meio do MPE, hein, seu Gustavo Segré? Eu tenho uma dúvida. O Chiquinho Brazão está preso. Sim. Tá. Mas ele continua sendo deputado, certo? Sim. Ele continua ganhando salário? Essa é uma boa pergunta. Eu não sei a resposta. Não sei, talvez, se você, Maria, sabe. Eu não sei. Sim. Sabe? Sim. Ok. E todos os assessores também. Mantém o gabinete. Ele mantém o gabinete e vota. Fala aí, Zé. Por incrível que pareça, vota. Sim, ele continua parlamentar com todas as suas prerrogativas. Tem o gabinete e até prestar depoimento ele prestou e pediu autorização para votar pelo celular.
Ou seja, né, tem a participação normal, como se fosse um parlamentar normal, embora tenha sido expulso do partido. Então, tem questões diferentes, né, Zé? Só para a gente arrematar essa história. Ele foi expulso do partido logo depois da prisão ali pela Polícia Federal. Mas a decisão de cassação do mandato dependeria, né, até então, de uma resposta da Câmara dos Deputados. É isso, né? Quem extingue mandato parlamentar é o Congresso Nacional, né? O Senado, o senador e Câmara deputado. Isso é qualquer que seja a decisão da Justiça. Mesmo se a Justiça Eleitoral e o Supremo decidir, o último a falar é a Câmara. Às vezes não tem nada a ver com o conteúdo, mas avalia o processo, se não é um processo falso, porque a cassação não tem retorno. Uma vez extinto o mandato, pronto, né? Então é sempre assim. E os deputados vão expulsar o Brazão. Isso já está definido na Câmara. Houve ali inicialmente uma certa resistência sobre a prisão dele. Tradicionalmente, a Câmara não autorizaria a prisão de um parlamentar. Corporativismo, né? Já houve casos, por exemplo, do tal Vânia Albuquerque, que matou a Ceci para ficar no lugar dela, mandou matar, né? Ele era suplente. Aí a Câmara não deu autorização para prender e nem processar, cassou o mandato. E depois o Ildebrando Pascoal cerrou um adversário político com motosserra, o adversário vivo. E aí a Câmara preferiu cassar o mandato dele do que autorizar o Supremo a processá-lo. Então, existe esse corporativismo sobre a prisão. Sobre a cassação, fica muito claro de que ele será cassado. O que você acha, hein, Gustavo Segré? Deveriam cassar amanhã. Não deveriam esperar nem 5 minutos. Isso é respeito ao eleitor, inclusive. Agora, ô Fábio Piperno, como é que você vê essas duas situações? Uma investida do partido com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral e também o debate acontece ali à parte sobre a decisão ou não da Câmara cassar imediatamente o deputado Chiquinho Brazão. Os políticos querendo transferir responsabilidade para a Justiça Eleitoral. Eu quero que eles votem e que o país saiba enfim, a relação nominal de quem votou a favor, contra, numa sessão pública e tal, para que a gente tenha conhecimento. O eleitor tem direito a isso, mas eles não querem. É muito mais fácil a justiça tomar atitude e aí o corporativismo não é abalado caso a cassação seja de fato consumada. O que foi, Alangani? O Brasil é uma confusão de regras que não são muito transparentes. A lei uma hora vale, a lei outra hora não vale. Ela é válida de acordo com a circunstância. Onde é que eu estou querendo chegar, Evandro? Veja, a própria prisão dele é questionável. E aqui eu não estou entrando no mérito do crime. Eu estou fazendo uma discussão do ponto de vista processual. Ou seja, ele não foi preso em flagrante, com a prisão preventiva. Deputado parlamentar só pode ser preso em flagrante. Alan, você concorda com isso? Não, é o que está escrito na nossa lei. Então, o deputado só pode ser preso em flagrante. Obstrução de justiça e formação de quadrilha, né? E homicídio, que não ocorreu agora, foi lá atrás, não é entendido como uma prisão em flagrante. Prisão em flagrante é o smoke the gun, né? Acabou de acontecer, né? A fumacinha está saindo do revólver, mas ele foi preso. E aí tem precedente, porque o senador Delcídio do Amaral, lá atrás, e muita gente aplaudiu isso à época, foi preso da mesma maneira. É uma inovação jurídica. Então, entende-se que a obstrução de justiça é uma espécie de flagrante contínuo. Mesmo argumento usado na prisão de Daniel Silveira. Então veja como que a regra é nebulosa e divide opiniões de juristas respeitados. Então, se a própria prisão dele já é questionável do ponto de vista processual, o que diremos então em relação à cassação? E aí fica essa bagunça de quem que é a responsabilidade, porque a regra no Brasil ela não é clara, porque a lei aqui foi feita para não ser entendida. Agora, Zé Maria Trindade, no teu ponto de vista, de quem é essa responsabilidade? É do Congresso. A Constituição ela é muito clara nisso e o Constituinte veio
né, depois de um regime duro, de um regime militar, e onde houve o AI-5, fechar o Congresso e caçar mandatos, e colocou lá com todo o cuidado de que, em todas as situações, a última palavra é do Congresso. Mesmo em casos, por exemplo, de cassação na Justiça, onde ainda não fica bem certo qual é essa última palavra, eu entendo que não poderia dizer não, né, mas tem que dar a última palavra, tem que substituir, é o Congresso que convoca o suplente, então a última palavra é do Congresso. Eu sou um valorizador do mandato parlamentar. O parlamentar, ele está ali representando o povo, seus votos, né? Ninguém acorda de manhã e diz, sabe que eu vou ser deputado federal? Não é assim. Tem que se filiar a um partido político, tem prazos, tem votos. Quem quer saber o que é isso, se candidate e tenha 100 votos, para você ver como é que é complicado. Então, assim, ali estão representantes do povo. Alguns a gente não gosta, outros a gente gosta, hoje a gente desconhece. Você vai no gabinete de um parlamentar e vê lá as figuras, as fotos e entende que ele está incluído ali num processo político, né? Ou ele é representante de um setor, presidente de um sindicato, ou representante empresarial. É assim a vida no Congresso Nacional. Então é importante que o Congresso é que tome mesmo essa decisão final de cassar ou não. Cabe aos parlamentares cassar o mandato. Só que eu concordo aí que demora demais, né? Um caso assim, como diz o Segre, tinha que ser imediatamente. Agora, 4h29, pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês, hein? Não saiam daí. Nas outras plataformas, seguimos. Ô Fábio Piperno, você entende que essa burocracia, esse corporativismo, essa demora muitas vezes faz, então, com que a justiça acabe sendo acionada, que os partidos tentem outros meios de emplacar os seus próximos? O que isso gera de problema no meio dessa história toda? Gera todos os problemas possíveis e também tira as digitais de quem tem de fato, tomar atitudes. Então, o que o Congresso quer nesse caso? Claramente, ele quer empurrar com a barriga, a Justiça vai e resolve, e aí os pares, os amigos não precisam se posicionar. E União Brasil, nesse caso, ainda por cima, herda uma vaga para alguém que deve estar lá, algum suplente na fila de espera. Então, ou seja, os políticos se isentam de responsabilidade. Então, esses julgamentos, essas coisas, de fato, esse processo tem que ser mais sumários. E o que você acha, Segre? Eu fico pensando numa pessoa que mandou matar a outra, que está presa e continua recebendo salário pago por todos nós e os seus assessores, que não têm culpa nesse caso, também, e ele continua voltando de um celular da prisão. Quando a gente fala isso para o exterior, eu falo, não, é mentira, não dá para acreditar que isso seja assim. É assim mesmo. O Alangani, você acha que, quer dizer, a discussão então até estaria no foco errado, não em quem caçaria, mas no fato de se permitir que alguém, mesmo acusado de um crime preso, possa continuar, de alguma forma, determinando aquilo que a gente vai ter aqui no país como lei, como regra, enfim? Exatamente, esse que é o ponto. Talvez do ponto de vista processual, seria muito mais lógico, primeiro a cassação dele e aí automaticamente ele iria para a prisão. E aí a gente tem essa situação que é uma aberração. A pessoa continua com o seu mandato, continua deputado, como bem colocou aqui o Segre. Nós aqui pagando o salário dele e ela presa em exercício. Olha que loucura! Sendo que a própria lei da ficha limpa, quer dizer, diz o seguinte, você não pode se candidatar, concorrer a uma eleição se você tem um passado envolvido em criminalidade, em corrupção, etc., em segunda instância. Tudo bem. Agora, a lei da ficha limpa não prevê essa seguinte situação. Então, você pode ter um deputado acusado de um crime de homicídio em exercício. Olha que loucura. Agora, Fábio Piperno, a gente está falando de uma iniciativa do União Brasil, porque é o seguinte, pessoal, se o Chiquinho Brazão ele for cassado, ali houver uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, quem entraria no lugar dele é o Ricardo Abraão, que é o sobrinho do Anísio Abraão Davi, bicheiro conhecido lá do Rio de Janeiro, que foi secretário de Ações Comunitárias no Rio também. Então tem uma tentativa de emplacar mais alguém, seu Fábio Piperno, você que gosta desses meandros. Aliás, o presidente Arthur Lira estava inclusive desfilando na Sapucaí, lá no Sambódromo esse ano, com o tio, com o Anísio Abrão de cadeira de rodas, os dois, a 2, 3 metros um do outro ali, né? Pegou um avião de Maceió para ir para o Rio de Janeiro só para participar disso, coisa que muita gente achou absolutamente normal. Agora, eu acho o seguinte... Mas é avião de linha? Hã? Avião de linha?
Não. Ali é o que nós pagamos. Afinal Né? de contas, É o tal da não, mas FAB? o fato é o Verdade. seguinte: É da FAB. o que eu contesto, o que eu disse na época, que me chamou a atenção é o presidente da Câmara dos Deputados dividindo o mesmo espaço com um notório contraventor. E boa parte do país normalizar isso. O fato do parlamentar estar preso e estar votando, eu acho que isso expõe uma outra coisa, que é a lentidão desse processo. Porque o fato dele estar preso, se não perder o mandato, aí a lei permite isso. Ué, mas lá nos Estados Unidos, por exemplo, o presidente pode se eleger preso. Aí, por que depois ele pode governar? Porque ele, como eleito, ele vai lá e se autoindulta.